Sobre o nosso debate de hoje, como vocês sabem, todos sabem do convite, nós vamos debater indicadores. Essa é uma demanda antiga, desde 2010 existe essa demanda de indicadores para as fundações, medirem seu desempenho perante o seu credenciamento, isso já é antigo. A polêmica é antiga também, mas até hoje pouca coisa se fez, se avançou sobre isso, a não ser eventos isolados das fundações em si. Mas nós vamos enfrentar esse problema, porque precisamos. O TCU e esses órgãos estão demandando indicadores, além do decreto 7423, mas há uma demanda muito forte e eu temo que, em breve, a gente tenha os indicadores e seria melhor que a gente tivesse propostas a fazer. O assunto não vai se encerrar hoje, apenas ele vai ser introduzido. Quem quiser fazer perguntas no nosso debate, faça pelo bate-papo. Aqui do lado direito vocês têm o bate-papo, é só dirigir a pergunta. O Frauzino me ajuda a computar essas perguntas. Hoje, a partir de hoje, nós inauguramos o sistema de Libras. Vocês estão vendo na tela Libras, o nosso convidado, Libras, ele é o Marcos, e daqui a pouco entra Laísa. Os dois vão auxiliar aqueles que têm algum problema de audição. Então, essa é a novidade também da logística daqui do Confis. Nós estamos com 118 participantes e nós vamos começar. Qual é a mecânica? O relator desse tema dentro da diretoria é o Barros Neto, auxiliado pelo Gilberto, da FAPEL, e pelo Rafael, da Fundação Coptec. Esse é um trabalho que vem já desde o congresso anterior. Eles avançaram, consolidaram, disseram algumas novidades, vão trazer para nós. A gente vai dar 20 minutos para o Barros Neto, cuidado com o tempo, Barros Neto. Depois nós vamos abrir para comentários livres do Gilberto e comentários livres também do Rafael. Aqui ninguém está fazendo uma proposta fechada, mas sim uma introdução à discussão do assunto de forma ampla. Já estamos com 123 pessoas chegando aqui. Então, de forma ampla, vocês vão ter ciência, depois nós podemos discutir como fazer grupos menores e aprofundar esses temas. Tá? Então, vamos começar. Eu passo a palavra ao nosso colega, que é diretor-presidente da Fundação ASTEF, da Universidade Federal do Ceará, para ele fazer a sua apresentação, e depois passaria a palavra para o Gilberto e para o Rafael para fazer seus comentários. Vamos dar início, então. Barros Neto, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigado aí, Peregrino. Como você já mencionou, esse é um trabalho que vem sendo construído, né? E ele está totalmente em aberto. Na realidade, a ideia aqui é apresentar uma proposta, né? Ou seja, para a gente suscitar o debate, né? Sobre quais são os melhores indicadores, se é um indicador, se não é, né? Não há como é que se pode dizer assim, um engessamento a respeito disso aí, mas ainda teremos discussões, né? Por exemplo, há alguns questionamentos que foram enviados, por exemplo, pelo Gilberto, que foram enviados pelo Fernando Gomes, até pelo próprio Peregrino, que serão discutidos disso aí. Nós não fizemos ainda a partir dessas sugestões, essa inserção, para a gente ter a gente já vinha montando isso aí, então, para a gente, a partir disso aí, mas essas considerações, elas serão levadas em conta numa discussão mais aprofundada futuramente, certo? Então, a ideia aqui, como o professor Peregrino já mencionou, uma proposta é a gente apresentar o que tem sido trabalhado com relação a essa questão dos indicadores, dentro de algumas visões que nós vamos falar aqui. Eu vou agora começar a compartilhar a minha tela. Aqui. Estão vendo aí? Estamos vendo. Falta você botar isso, projetar. Isso. Pronto. Deixa eu soltar aqui. Certo? Então, como foi mencionado aqui no início, né, essa é uma proposta. Esse é um trabalho que foi feito aí, né, por mim, pelo Gilberto, da FAPEL, e o Rafael.
né, de avanços que vem sendo feito ao longo desse tempo. É uma proposta aí da diretoria do Confias, tá? Então, nós vamos agora... Bom, então, assim, qual é a ideia, né? São os aspectos legais, né, das premissas, né? Porque isso está dentro do 7423, né? Oh, meu Deus, espera aí, deixa eu voltar aqui, eu errei. Tá, porque aqui tem que gerenciar esse espaçozinho aqui. Pronto. Aí, que é a avaliação de desempenho, né, aprovada pelo órgão colegiado da instituição apoiada, baseada em indicadores e parâmetros objetivos demonstrando os ganhos de eficiência obtidos na gestão dos projetos realizados com a colaboração das fundações de apoio. Então, isso aqui é um ponto, né, que você vai trabalhar para melhorar, né, a avaliação de desempenho. Então, isso já é uma orientação do 7423 e que a gente precisa implementar. Bom, o aspecto gerencial também está ligado a isso aí, porque você tem um apoio à tomada de decisão, né? Ou seja, você vai ter informações, né? Vai ter indicadores, informações referenciais para você se posicionar a respeito do seu desempenho, né? Indicadores aqui serão debatidos pelas fundações com a definição e aprovação de um conjunto de indicadores obrigatórios e opcionais na Assembleia do Encontro do Confis, né? Ou seja, a ideia nossa é que a gente, no Confis, consiga chegar com alguns indicadores que sejam meio que obrigatórios, que possamos analisar em conjunto, e outros que sejam opcionais, né? Isso aí é uma proposta também aqui do grupo, para que a gente possa discutir. Também a ideia não é ter ranqueamento, né? Ou seja, não é ter a fundação primeiro, segundo, terceiro, até porque é muito difícil você ranquear, porque uma fundação pode estar tendo um bom desempenho no indicador e um mau desempenho no outro indicador. Como é que eu vou ponderar, né? Então, aqui a ideia é que a gente vá construindo ao longo do tempo referências, como se fosse um exame, por exemplo, de sangue, em que eu tenho lá a referência é tanto, de tanto a tanto, e você vai se classificar lá, né? Se você está bem ou está mal, você é quem vai decidir, só quem vai ter seus números são vocês. Então, a ideia é que a gente tenha esses números de referência para que as fundações possam administrar, gerenciar suas empresas, né? E, de hipótese alguma, haverá a identificação das fundações de apoio, tá? Então, aqui vocês vão ver que nós conseguimos dados de 3 fundações, né, para a gente mostrar aqui alguns dados, mas essas fundações não serão identificadas, porque muitas dessas informações são informações sensíveis, são informações das fundações que não é interessante estar aí a apertar o público, ok? Bom, a questão do indicador, ele é uma métrica, né, que quantifica performance, né, ou seja, a ideia é medir esses objetivos organizacionais. A gente colocou aqui um painelzinho de avião justamente para mostrar, né, ou seja, o que seria de um avião sem ele ter esses diversos indicadores que ele tem aí para ele poder se guiar. Seria um voo cego. Então, a ideia é que a gente tenha os indicadores para a gente começar a ter um voo mais monitorado, né? Então, aqui é só uma metáfora aí, né, dessa questão dos indicadores. Nós dividimos os indicadores em 6 indicadores, aliás, em 5 indicadores, desculpa, de eficiência, eficácia, efetividade, sociais e contábeis, tá? Ok? O de eficiência, né, ele vai retratar a otimização dos resultados, medindo a relação entre os serviços entregues e os recursos despendidos. Então, o custo, fazer corretamente, utilizar produtivamente os recursos, custo-benefício, por aí vai. Aqui, pessoal, são algumas fórmulas que a gente construiu aqui. Custo por gestão de projeto. Eu não vou entrar fórmula por fórmula, porque isso aí pode ser feito num debate, a gente tem um tempo limitado, mas aqui só seriam os custos operacionais administrativos sobre o número de projetos gerenciados, né? E o custo de gestão por recurso seriam os custos operacionais pelo valor executado por porcentagem, tá? Então, apresentar as instituições apoiadas que há um controle e acompanhamento da otimização dos processos a um menor custo. Então, aqui são vários indicadores que a gente tem, né, propostas aqui de indicadores de eficiência, em que aqui nós temos os números, né? O custo de gestão do projeto, para a Fundação 1 é 14 mil e pouco, para a Fundação 2, 7 mil e pouco,
para a Fundação 3, 26 mil. Esses números aqui, pessoal, é só para vocês terem uma ideia. Na realidade, quando a gente aumentar o número de empresas, né, de fundações, a gente vai ter um número mais próximo da média. Né? Aqui muitos números estão díspares pelo pequeno tamanho da amostra. Tá? Mas aí é só para mostrar para vocês que aí vai ter o custo por gestão de recursos, custo de aquisição, né? Custo, o RH aplicado por projeto. Anteriormente, cada uma dessas tem a fórmula e a premissa, ok? Aí aqui a gente fez também os indicadores de eficiência, tá? Aqui mostrando aqui as fundações, como é que elas estão, né? É um modelo que a gente vai fazer, e aqui são os indicadores, né? Então, a média e o desvio padrão. Tá? Então, vocês veem aqui ó, que a média, esse desvio padrão aqui está muito alto, justamente pelo pequeno tamanho da amostra. Mas é só para mostrar um modelo de como seria a medição desses indicadores de eficiência. O de eficácia, né, ele está interessado em entender os resultados esperados pelo gerenciamento, né, pois estão relacionados com a qualidade, confiabilidade e pontualidade da entrega. Então, fazer o que deve ser feito, cumprir metas, resultados, e aqui nós temos, né, a entrega de prestações de conta dentro do prazo e a quantidade de atestos de aprovação das prestações. Tá? Esses são aqui os dois indicadores. Aqui nós temos os números, né? Em algumas a gente não conseguiu captar, não tinha, mas aí pelo menos é mostrando o modelo. E aqui também é aquele mesmo modelo de, né, o gráfico e depois a tabelinha aqui com os valores de referência. Aqui o de efetividade, né, os indicadores que apresentam os benefícios advindos à organização, né, das ações, né, feitas de maneira correta, né, ou seja, o que é que foi realmente efetivo, então a questão do impacto, mudança, fazer corretamente, transformar a situação, né, aqui são alguns relacionados aos indicadores. Aí aqui nós temos a quantidade de bolsas concedidas, o número de bolsas sobre o número de projetos gerenciados, aqui os ressarcimentos às instituições federais, as instituições federais de ensino superior, os valores ressarcidos sobre os recursos recebidos, né, ou seja, o quanto a gente está ressarcindo para as instituições. E aqui nós temos aqui mostrando a mesma situação, adequação da equipe técnica, né, a quantidade de bolsa, ressarcimento, né, então aqui também todos os números relacionados com essas três fundações que nós pegamos aí para fazer um evento. Aqui é a mesma coisa, né, então adequação da equipe técnica, ressarcimento, aqui estão os gráficos, e aqui nós temos os valores de referência, tá? Ok? Os indicadores sociais, isso aí é uma proposta, né? São indicadores que a ver a questão dos benefícios para as pessoas e a sociedade em geral. A gente criou alguns recursos destinados à folha de pagamento, ou seja, quantos de salário, quanto é que a gente está, né? Quantas famílias, na realidade, não está sendo sustentada. Distribuição de pagamento, folha de pagamento por gênero, para ver entre, né, os sexos, e o atendimento à legislação de pessoas com deficiência. Ok? Aqui também são propostas e temos a mesma coisa, né? Recursos destinados à folha de pagamento, destinados à previdência, ao pagamento feminino, né, e ao masculino. Ok? Aqui nós temos aí, mais uma vez, aí, o dashboard com a apresentação dos resultados das três fundações analisadas. Os indicadores contábeis, né, eles são aqueles bem tradicionais, só que tem a partir dos demonstrativos financeiros, né, balanço de patrimonial, DRE, né. Então, aqui a gente tem aqui essa saúde financeira, liquidez geral, corrente, solvência, ticket médio, superávit obtido e o EBITDA. Né? Aqui a gente tem os números, né? Então aqui de liquidez, né? O ticket médio, né? de cada fundação. Né? Também, dentro, e aqui nós vamos ter o dashboard com os indicadores contábeis. Tá? E aqui nós vamos ter os valores de referência. Bom, aí teve sugestões, né? Esses aí não entraram
porque sugestões, isso pode entrar ou pode sair, se não tem coisa, a gente já vai apresentar até um pouquinho aqui, né? Realizar o cálculo ponderando por um tempo médio de execução dos projetos para retornar um número mais fidedigno, né? Porque às vezes a gente tem um projeto muito, né, mas ele é muito prolongado, então é importante ter essa noção. No custo de aquisição, né? Realizar um rateio da depreciação e do material de consumo pela quantidade de colaboradores, né? Ou seja, fazer o custo do setor, né? Quantidade de atestos de aprovação de prestação de conta, considerar apenas as que são analisadas pelos agentes financiadores e a adequação da equipe técnica. Tá? Então, aqui são sugestões. Aqui tem mais outra sugestão, que é a participação de alunos nos projetos. Né? Foi uma sugestão que surgiu para nós. Nós não fizemos os cálculos, né? Mas é uma sugestão aí. Né? Já tem aqui a fórmula, o número de alunos envolvidos, o número de projetos gerenciados. Investimento em capacitação técnica dos colaboradores, custo com treinamento e capacitações, e o que seria sugestão de cálculo para satisfação, né? Então, clientes promotores versus clientes detratores. Né? Então, aqui nós temos o Net Promoter Score, e aqui tem a fórmula e a fórmula de cálculo, certo? Bom, esse era o que a gente tinha que apresentar aqui para vocês, né? E sou eu, Barros Neto, Gilberto e o Rafael, né, que começamos a mexer nesses projetos aí dentro do Confias, tá? Então, queria agradecer ao professor Peregrino, me colocar à disposição, reforçando mais uma vez, aqui não tem nenhum engessamento disso aí, né? Isso aqui é para suscitar o debate, para que a gente chegue aí a um consenso de quais indicadores seriam mais interessantes para as fundações, né? E se a gente pudesse ter uma quantidade mínima de indicadores que todas as fundações pudessem medir, né? Até para a gente criar esses valores de referência. Ok? Professor Peregrino, acho que cumpri aí os Muito obrigado, viu, Barros Neto? Obrigado pela Vou retirar aqui a apresentação. Obrigado pela sua brilhante exposição, pelo seu trabalho, seu esforço, junto com nossos colegas. Eu queria anunciar que a gente já tem 150 pessoas, tem a presença de convidados externos, não somos todos das fundações, alguns convidados que nós fizemos junto ao TCU, a outros órgãos que estariam dentro do nosso congresso, foram convidados, portanto, sejam todos bem-vindos, do MEC também, do MCTI também. Então, vamos lá. Eu vou passar, então, a palavra para o professor Gilberto, para ele tecer suas considerações, fazer seus comentários sobre a questão dos indicadores para as fundações. Professor Gilberto, a palavra é sua. Gostaria de compartilhar a tela, senhor presidente, se possível. Eu tenho que autorizar primeiro, porque eu não sabia que você ia compartilhar, mas deixa eu pegar aqui. Mas tente fazer, eu acho que o sistema está aberto para qualquer um. Tente aí. Bom dia a todos. E eu vou falar um pouco da experiência que tivemos a partir de 2015 na FAPEL, a necessidade dos indicadores. Num modelo adotado que muito se aproxima do que foi brilhantemente apresentado pelo professor José de Paula Barros Neto. Você consegue? Ele está liberado para apresentação. Compartilhamento de tela. Vai entrar. Isso. Isso. É só expandir. Isso. Beleza. Vou buscar ser rápido, até porque muito do que vou dizer aqui já foi apresentado. Obviamente, indicadores são medidas quantitativas ou qualitativas, né? E tem sempre de uma organização e sempre utilizados para avaliar e melhorar o seu desempenho. Inclusive, tem aqui um comentário: é possível medir uma qualidade também? Sim, sim. Né? Eu posso pesquisar o índice de satisfação, etc. É possível fazer uma medida não só quantitativa, como qualitativa. No nosso caso, em 2015, por uma necessidade de avaliação da Fundação, nós escolhemos, entre os indicadores de desempenho institucional, aqueles classificados pelo posicionamento na cadeia de valor, que é semelhante ao modelo ora apresentado. A cadeia de valor representa o quê? É um conceito
desenvolvido já em 1985, representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização de forma simples, né? Atividades primárias e atividades de apoio. Segundo esse posicionamento, né, na cadeia de valor, ou seja, considerando todas as atividades envolvidas numa organização, esses indicadores são classificados indicadores de esforço e indicadores de resultado. Né? Os indicadores de esforço, insumos, execução e eficiência. Mais difíceis de insumos de execução quando trabalhamos com um conjunto de fundações. Por quê? Porque pode ter influência o porte da fundação, etc. Melhor, mais eficiência, como adotado. E os indicadores também, eficácia e efetividade. Esses foram os que nós adotamos. Hoje nós temos também outros indicadores apresentados, como os indicadores sociais. Como não quero que você fique capturando daqui a pouco. Esses indicadores de esforço, né, seriam indicadores de insumos, de execução, de eficiência. Né? Os indicadores de resultado, adotamos também, no caso da FAPEL, os indicadores de eficácia e de efetividade, como nós temos aqui apresentados. E quero defender aqui, não é, no modelo apresentado pelo professor José de Paula Barros Neto, a inclusão dos indicadores de desempenho institucional, que nós também incluímos na FAPEL. Por quê? Porque esses indicadores contábeis comprovam a situação financeira da fundação de forma objetiva, não é? Por meio de cálculo de índices contábeis que usualmente são adotados, não é? E que são facilmente calculados, ou melhor, já são apresentados nas prestações de contas, no balanço patrimonial. Então, esses índices contábeis são calculados a partir dos dados contábeis do balanço patrimonial da empresa, mas demonstram a capacidade financeira, a saúde financeira da organização para honrar seus compromissos. São importantes? São importantes. Né? Um órgão financiador, um contratante, ao repassar recursos, não é? Recursos públicos ou recursos privados, para uma fundação, é interessante que ele conheça que essa organização, que essa fundação, tem capacidade para honrar seus compromissos, capacidade financeira. Na avaliação de desempenho da FAPEL, na oportunidade, nós usamos 3 índices de liquidez, usados aqui também, de solvência, de liquidez geral e de liquidez corrente. E incluímos também a disponibilidade financeira da fundação. Não vou discorrer sobre os índices aqui, não é esse o objetivo, até porque temos contadores aqui muito mais competentes para falar sobre esses índices. Apenas quero reiterar que são facilmente apresentados, porque eles já fazem parte, né, das prestações de contas. E gostaria de destacar por que adotar indicadores. Né? Os indicadores de desempenho institucional, né, acho que é indiscutível, eles são necessários não somente para avaliação interna e melhoria de desempenho, mas também como instrumentos para a avaliação do trabalho das fundações de apoio, para servirem como parâmetros de referência para a avaliação das fundações de apoio pelas instituições apoiadas, para uma maior transparência e para divulgação, para destaque da qualidade de trabalho das fundações de apoio. Na questão da avaliação das fundações, como o professor José de Paula Barros Neto já chamou a atenção, nós temos, né, no Decreto 7.423, né, que regulamenta a Lei 8.958, né, no seu artigo 5º, para o pedido de renovação de registro e credenciamento, né, no parágrafo 1º, inciso 2º, né, a avaliação de desempenho aprovada pelo órgão colegiado superior, apoiado e baseado em quê? Em indicadores e parâmetros. Né? Nós, em 2015, na FAPEL, tivemos que adotar e desenvolver indicadores exatamente em face do nosso recredenciamento naquela oportunidade. Por que a atenção e a discussão do tema é importante? Um conjunto de indicadores, senhores, de desempenho aceito, discutido, divulgado pelo CONFIS, e quando digo CONFIS aqui, estou dizendo pelo conjunto de fundações, não é, que compomos, terá um grande destaque, até pela importância do CONFIS hoje, como um todo.
destaque e se constituirá, com certeza, num instrumento balizador, não é? De grande importância, que poderá ser usado como referência. Não é? Eu digo poderá, mas com certeza eu acho que será usado pelas instituições apoiadas em seus processos de avaliação das fundações de apoio, pelos órgãos financiadores, pelos órgãos de controle e, incluo, pelos legisladores, inclusive. Daí a importância do debate e da discussão. E recordo aqui o comentário feito pelo nosso presidente, professor Fernando Peregrino, que dizia: Gilberto, o que me assusta não é o debate, é a apatia. Não é? Então, é muito importante que a gente discuta. Era isso que eu gostaria de dizer e destacar também a importância do que colocou o professor Barros Neto, em que seria interessante, não é, na proposta apresentada para debate, não é, termos um conjunto de indicadores aplicáveis a todas as fundações, obviamente, não é, e indicadores opcionais, porque nós temos situações distintas entre as fundações. Eu próprio encaminhei uma solicitação da minha fundação para que se incluísse um indicador em que levasse em consideração o que é importante para as fundações que apoiam universidades, que é a participação de alunos nesses projetos, porque isso interfere diretamente, contribui para a formação dos alunos. Mas nem todas as fundações apoiam universidades, algumas apoiam institutos de pesquisa, não é, científica e tecnológica. Então, é interessante a proposta de que tenhamos um núcleo, um conjunto de indicadores aplicáveis a todas as fundações e, para os fins que cada fundação desejar, a possibilidade de incluir outros indicadores, que seriam opcionais e que atendessem às características de cada fundação. Obrigado, eram os comentários que eu gostaria de fazer para contribuir para esse debate. Muito obrigado, viu, professor Gilberto? Muito boa a sua exposição. Eu queria passar para o nosso colega Rafael Marinelli, assessor jurídico da Coptec. Com a palavra, Rafael. Obrigado, Fernando. Bom dia a todos. Fica pouca coisa para dizer a partir da exposição do professor Gilberto Barros Neto, muito bem feito, é um avanço do trabalho que a gente tem feito há 2 anos ou 3 anos já discutindo esse tema, e de extrema importância para todo o sistema, porque só gostaria de pontuar uma questão específica que já dito o professor Gilberto muito bem, e nós precisamos de ter esta ferramenta para aprimorar gestão e dar transparência à sociedade, aos órgãos de controle e às nossas apoiadas daquilo que nós fazemos e da importância que nós temos nesse sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação, conforme denomina a Constituição. Então, isso é um trabalho importantíssimo que, apesar da legislação exigir, ela não estabelece critérios nem pontos mínimos de sua que deve conter um relatório de desempenho, de finalista, ou qualquer que seja o nome dado. Então, acho importante que esse trabalho eu confie, porque ninguém é melhor do que nós para debatermos e discutirmos quais são os indicadores mínimos, os melhores indicadores para que possamos dar transparência e publicidade à sociedade daquilo, do papel importante que nós fazemos perante o sistema, né? Então, assim, eu só queria muito que a gente pudesse... a gente já está com um projeto maduro, eu entendo, os indicadores bem mapeados, a gente precisa apenas dar uma sintonia fina nisso, mas a gente precisa muito ter noção da finalidade e da necessidade que esses indicadores precisam ser trabalhados. É só isso que a gente precisa para dar segurança tanto para a comunidade acadêmica, comunidade científica, como também aos nossos companheiros do controle,
para dar transparência e publicidade àquilo que nós fazemos. Então, é só isso que eu queria pontuar, porque tudo que eu acho importante já foi dito pelos professores Gilberto e Barros Neto, e quero dar mais espaço para as pessoas fazerem perguntas. Muito bem. Muito obrigado, Rafael. Agradecendo o seu trabalho também com o grupo. Eu queria estar aberto, sim, às perguntas, já tem algumas aqui. Eu queria só fazer uma consideração inicial e chamá-los e falar das perguntas que já estão na mesa, 3 perguntas. Primeiro, o que a gente está criando é uma possibilidade de termos indicadores consensuados entre nós e o sistema de controle e os órgãos que dizem respeito a nós. O melhor indicador é aquele que é consensuado entre aqueles que fiscalizam e aqueles que são fiscalizados. Quando você tem o top-down, ou seja, vem o órgão fiscalizador e impõe certas coisas, você tem que seguir a regra por causa disso, que é top-down, e eles têm a força e nos impõem. Mas o melhor é aquele indicador que a gente combina no bom senso e na razoabilidade com os órgãos de controle. Nós já abrimos um canal muito grande com o CGU, vocês sabem, são testemunhas disso. Fizemos até uma cartilha, um termo de entendimento com interpretação da lei, e agora estamos desenvolvendo o canal com o TCU, com as 2 reuniões que nós fizemos nos últimos 7 dias, com 2 ministros do TCU, para tratar do problema da burocracia sobre as fundações e os impactos financeiros sobre a nossa vida da fundação. Esses 2 ministros nós nos reunimos. O primeiro foi o ministro Walton Rodrigues, responsável pela educação, e depois o ministro André Luiz, responsável pelo aquele famoso acórdão da FINEP, que vai dar um prejuízo, se a gente não reagir, a 70 fundações de apoio, porque impôs a reabertura das prestações de contas. Então, esse canal pode nos servir também para consensuar com eles o que são os indicadores melhores. Segundo ponto, assim como as normas que regem o sistema produtivo, tem as normas compulsórias e tem as normas optativas. A maioria das normas que vigem no território brasileiro são optativas, opcionais, não são obrigatórias. Incrível, há pouco tempo eu sabia que tinha 5 normas optativas e talvez alguns milhares, ou melhor, 5 normas obrigatórias e outras milhares ou centenas delas que são normas optativas. Esse conceito a gente também pode aplicar ou levar em conta na hora das definições dos nossos indicadores. Então, essas considerações é só para dar tranquilidade que nós vamos construir esses indicadores com muita parcimônia, com muita tranquilidade, até ter um conjunto deles, como disse o Gilberto, que serve a cada um o seu tamanho, ou seja, a cada instituição o seu adequado indicador. Vamos, então, às perguntas. O Luiz da Durandir, ele pergunta, com regiões tão díspares, com 8.000 quilômetros quadrados de território, com regiões totalmente econômicas e socialmente diferentes, como podem os indicadores, eu estou só falando com as minhas palavras a pergunta dele, como podem os indicadores terem essa abrangência suficiente para essas dificuldades, essas diferenças tão grandes? A Fabiola, eu vou fazer as 2, 3 perguntas que eu tenho aqui e depois lançar para os nossos debatedores, nossos palestrantes. A Fabiola da FAI, da UFSCar, ela pergunta se isso serve também, os indicadores, para as fundações que apoiam as empresas. Eu conheço uma empresa que é apoiada por uma fundação, a Embrapa, uma senhora empresa que nos orgulha muito. O conjunto da Embrapa é uma empresa pública, ela tem cerca de 7, 8 fundações que apoiam ela. Então, para falar só dessa, já tem a Embrapa é suficiente. Então, ela pergunta se serve. Nós estamos falando de fundações de apoio. Então, essa pergunta. E o Klinger, nosso companheiro, ele pergunta se aquele índice 2/3 da força de trabalho que nós somos obrigados a ter interna e 1/3 contratado de fora, se aquilo não seria um indicador. Eu não vou responder, eu deixo para vocês responderem, que são os palestrantes. Então, o primeiro a falar é o Barros Neto, para comentar essas 3 coisas, e depois os outros podem também falar, os outros 3. Os outros 2. Bom, Peregrino, como a gente está em debate, né? Não construímos nada,
A gente sabe das diferenças, não só diferenças regionais, mas também diferenças entre o tamanho das fundações. Certo? Nós temos fundações muito grandes e temos fundações bem pequenas, que também precisam ser analisadas de forma diferenciada. Então, assim, obviamente que isso pode ser discutido, né, dentro de fazer subdivisões, né, ou por região, ou por tamanho de fundação, né, por faturar, né, por superávit, sei lá, algum critério que a gente possa, não é ranquear, possa agrupar. Né? Então, eu acho que isso a gente já vem pensando nisso, né? Não colocamos aqui porque tínhamos poucas fundações, né? Mas a ideia é pensar nisso aí para ter números mais comparáveis, né? Você possa se comparar com outras fundações mais próximas de você. Essa questão dos recursos de empresa, né? Tem aí, você falou, né, Fernando? Fundações que apoiam empresas. Não, e aí também você pode. Eu acho que os indicadores, aí você vai ter que fazer as adequações, né, relacionadas ao que a empresa exige. Né? Então, muitos desses indicadores podem ser avaliados e outros podem ser criados. Né? Nós não fizemos pensando nisso, nós fizemos pensando nas instituições federais de ensino superior. Com relação aos 2/3, também pode ser. Né, até a gente pensou, né, num projeto, num indicador em que dissesse de quantos projetos você tem, eles são ligados, né, ao 7423 com a questão dos 2/3. Né? Então, isso pode vir a ser um indicador sem nenhum problema. Só esclarecer, a Fabiola, ela pergunta especificamente, desculpe, se eles convergem os indicadores da Lei 13.934/19 e com o decreto esse que a gente que você mencionou, o decreto 7423. Eu não conheço a Lei 13.934. Alguém pode explicar? Eu posso começar de trás para frente. Olha. Bom, essa Lei 13.934, ela estabelece o artigo 30, parágrafo 8º do artigo 37 da Constituição, que fala sobre o contrato de gestão. Então, assim, eu entendo que são coisas distintas, mas aquele avaliação de desempenho da lei, da Constituição, especificamente com relação ao desempenho do contrato específico que, eventualmente, você se propõe a ter com a administração pública. Ou seja, ele tem um viés específico e determinado, visando o cumprimento de um objeto contratual e o seu compromisso, suas obrigações. Entendeu? Eu entendo que como eu disse, a legislação, uma hora ela chama de indicador de desempenho, outra hora, então ela não é muito clara, é uma insegurança na conceituação, então essa conceituação fica aberta. Mas eu entendo que são objetos diferentes, tá? Apesar de terem os nomes parecidos, são funções diferentes, são objetos diferentes de cada um do que a gente está discutindo aqui. Tá? Então, eu entendo que não, tá? Apesar de possuírem o mesmo, ter os nomes similares, tá? Cada um serve para um objetivo distinto. Com relação às perguntas, a questão dos 2/3, assim, é possível. Eu acho que esses indicadores dos 2/3, inclusive, as fundações já possuem, porque no momento que a gente vai fazer a gestão de um projeto, essa é um critério, um indicador que a gente precisa, as nossas equipes operacionais, elas precisam estarem atentas para obedecer isso. Então, assim, de uma certa forma, isso pode constar. Os indicadores estão abertos. O indicador, na verdade, ele serve muito, é um recurso de gestão também, a gente tem que entender isso. Isso, por mais que seja uma obrigação legal, isso é uma ferramenta importantíssima para a gestão, para indicar um caminho, para indicar oportunidades, para indicar possíveis problemas que a gente tem encontrado na gestão. Ou seja, os indicadores muito mais, a gente tem que olhar aí de uma forma mais abrangente, muito mais do que uma imposição legal, uma imposição de controle, ele é uma oportunidade de gestão. Isso às vezes dá para o gestor uma noção mais ampla da instituição, entendeu? Então, assim, eu acho que é possível você inserir, e de acordo com a característica de cada fundação e de cada apoiada. Então, isso
um indicador, você pode incluir um mais relevante que seja para você, menos para mim, para minha fundação. Então, ela se amolda muito à característica de cada fundação. Então, qualquer indicador relevante que você entenda que deve compor, eu acho que é possível, não vejo problema nenhum. Com relação à pergunta sobre utilizar os indicadores para a empresa apoiada, é o que eu disse anteriormente, ele pode ser aplicado por uma questão de gestão e é possível, sim. Eu acho que é benéfico sempre. Eu entendo que para a gestão isso é um avanço, né? Isso meio que profissionaliza a gestão das fundações, traz uma forma mais clara para o gestor para atacar os problemas e enxergar oportunidades, tá? Com relação ao item 1, que é a diferenciação entre... Como é que é? Entre fundação... entre fundações. É o que eu disse também. Cada fundação tem uma característica específica e os seus indicadores eles precisam contemplar a realidade dela, tanto a realidade fática como operacional. Então, acho que é possível, sim, é muito importante nesse sentido, é possível, sim, cada fundação, adotar um indicador específico para si. Beleza, obrigado. O Gilberto, liga o som, liga o som. Liga o som, Gilberto. Os colegas já responderam as perguntas e foram muito completos em suas respostas, mas eu gostaria de dizer, quanto à regionalidade, o caráter, as peculiaridades em função da regionalidade, eu gostaria de dizer o seguinte, que índices, indicadores como indicadores de eficiência, de eficácia, eles são aplicáveis a todas as fundações, independentemente de porte, independentemente de posição regional, etc. Assim como a proposta, o que se está defendendo é um conjunto de indicadores aplicáveis a todas as fundações. Já foi respondido pelo Rafael também, comentado pelo professor Barros Neto também, a questão de indicadores que contemplem, por exemplo, a participação de servidores docentes, técnicos administrativos, os 2/3 obrigatórios, né? Nos indicadores apresentados na avaliação da FAPEU, por exemplo, isso foi considerado como um indicador de efetividade, pode ser colocado, só que atende mais às instituições, não é, que atendem universidades. Nós temos diversidade. Não é? Esse conjunto de indicadores aplicáveis a todas as fundações, não é, devem ser exatamente aqueles que atendem às características gerais. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Tem uma questão aqui do nosso colega de Minas, Benjamin. A diversidade de fundações, de indicadores, ele pergunta se não é o caso de classificar, de hierarquizar, de dar prioridade a esses indicadores. Tem também uma pergunta da Solange, de uma fundação. Ela pergunta se não seria bom ouvir os órgãos de controle. Claro, eu vou até responder essa, é o que a gente está fazendo. A gente nunca vai aprovar nada aqui, não seria o caso de hoje, nem no Congresso, sem combinar com os russos, porque são eles que vão cobrar as aplicações desses indicadores. Por isso que a gente essa parcimônia de indicar indicadores e não obrigar indicadores, fazer com que isso seja uma construção dos fiscalizados. É o melhor dos mundos, o fiscalizado consensuar com o fiscal que régua vai ser adotada para lhe medir. Isso é o que a literatura recomenda e todos devem, e nós devemos abraçar. Então, isso eu queria responder essa, mas eu quero passar para os demais a pergunta do Benjamin, que fala se não seria o caso de priorizar, hierarquizar indicadores, esse conjunto de indicadores que estão aí na mesa que vocês colocaram. Pode começar. A ideia é essa, né? A ideia é priorizar, que é um conjunto de indicadores, né? A gente precisa definir, né? Eu acho que claramente tem até, por exemplo, as próprias fórmulas, se todos estão entendendo como calcular, né? Para que eu
preciso comparar, eu tenho que ter a mesma base de cálculo, senão eu perco o poder de comparação. Mas é importante priorizar, né? Por isso que a gente falou naqueles indicadores obrigatórios, né? Que a gente poderia definir lá, sei lá, 3, 4 indicadores que todos deveriam apresentar, e um outro conjunto de indicadores que seriam, né, ficariam à escolha de cada fundação. Mas eu concordo que você precisa ter os indicadores mais importantes, né, priorizar alguns, em detrimento de outros. Né? Essa é a ideia. Rafael, depois Gilberto. Quer comentar? Vocês querem comentar? Eu entendo que é possível, sim. A gente precisa discutir isso melhor, porque em algumas discussões surgiu a questão da comparação, tá? E a gente precisa ter muito cuidado, porque dependendo de quem analisa o indicador, ele pode ele pode querer comparar uma fundação com outra, ou querer, entendeu? Utilizar esse dado de uma forma, vamos chamar assim, diversa da proposta dela, entendeu? Então, acho que nessa ideia de uniformizar alguns indicadores, a gente precisa deixar isso bem claro, específico, entendeu? Que é o documento, que o Confis a gente está discutindo aqui, que isso não é um indicador de comparação, porque como eu disse, cada fundação tem a sua especificidade. Então, a gente só precisa ter um pouco de atenção, e isso a gente está tendo, de não darmos, entendeu? A entender que esses dados são comparáveis para você ranquear uma fundação ou outra. Não é só isso que eu queria considerar. Eu acho que é só importante, na realidade, eles são valores de referência. Eles não serão valores de comparação. Você que se compare com aqueles valores de referência. Eu não vou comparar, né? Isso vai ser uma decisão institucional. Né? Eu faço sempre a semelhança, né? Com o exame, você tem um exame de sangue. Lá tem lá as faixas que você precisa atingir. Então, aquilo ali a gente pode construir essas faixas. Você que vai ver se seu desempenho está bom ou ruim em relação, e aí vai tomar suas medidas. Preciso correr, preciso mudar a alimentação, não sei o quê. E aí é nesse sentido. De preferência o médico. Como é? Preferência o quê? De preferência o médico para ler esse negócio aí. Isso. Certo? Essa é a ideia. Isso mesmo. Eu queria fazer, então, agora a pergunta da Jéssica. Ela é longa, mas eu vou passar rapidinho aqui. Cumprimentando pelo excelente conteúdo, gostaria de manifestar duas razões. Primeiro, é que os indicadores das fundações, muito embora possam ter alguma heterogeneidade, pois afinal seguimos as mesmas regras de regulação, deve considerar os aspectos de planejamento estratégico da fundação e o modelo de gestão. O segundo aspecto é que, além de demonstrar as questões de gestão, deve também demonstrar a geração de benefício para a instituição apoiada, ou seja, os benefícios que a instituição apoiada teve com os projetos realizados em parceria com a Fundação de Apoio. Isso aqui é importante. Nesse sentido, poderia colaborar muito para as fundações poder contar com uma cartilha de referências sobre indicadores aplicáveis. Essa cartilha poderia conter os indicadores, objetivo, forma de cálculo, etc, etc, etc. Ou seja, ela está propondo algo novo aqui, que é bom a gente pensar e botar na nossa agenda, não agora, porque a gente não definiu ainda, não organizou, mas no futuro fazer uma cartilha, algo parecido, explicando cada um desses indicadores, sua aplicação, seus índices, a variabilidade, né? Se cresce é melhor e se diminui é pior. Essas coisas têm que vir acompanhando cada indicador desse, né? E a sua flexibilização na aplicação. Muito bem. Alguém quer comentar, o Rafael? Eu só quero comentar porque isso está indo. Isso que a gente tem feito, esse trabalho com o professor Barros Neto, o trabalho que eu fiz foi muito cru, e se comparar um trabalho com outro, essa versão já do professor Barros Neto, contribuição do professor Gilberto, ele já é mais detalhado nesse sentido, ele já traz detalhes, já traz informações a mais. Entendeu? Eu creio que a nossa intenção é pegar, justamente fazer desse trabalho uma cartilha ou um manual de orientação, justamente para dar as premissas do que é a nossa intenção com relação aos indicadores,
discutir o que a gente está pensando aqui, os mínimos, que é comum a todas as fundações, tá? E essa questão do glossário eu acho importante também botar para justamente a gente ter um documento que dê pouca margem para a interpretação, entendeu? Que ele seja um documento bem conciso e completo e que ele dê as premissas do que a gente pretende com isso. É isso, né? Eu acho que o Rafael, depois que se definir, a gente já até colocou aí, né? Colocou algumas fórmulas, colocou a descrição, né? Então, isso precisa ficar bem claro. Esse manual de indicadores, né? Que seria essa cartilha do CONFIES. Então, isso tem que ficar, e, vamos dizer, acertado com todos para que a gente possa ter os números comparáveis, né? Ou seja, não os números comparáveis, as informações representem a mesma coisa. Porque isso corre o risco de eu pensar de um jeito, levantar de um jeito, você levantar de outro, e termos informações que não podem, que aí serão díspares. Né? E essa questão do planejamento eu acho muito interessante. Né? Aí eu falo agora como experiência pessoal, nós fizemos o planejamento estratégico aqui da Fundação, tentamos trabalhar alguns indicadores, né, e buscar algumas informações, e muito pouco. Né? A gente não conseguiu ter muitas referências que balizassem o nosso planejamento estratégico. Então, eu acho que isso ajudaria, com certeza, a trabalhar, a melhorar o planejamento estratégico das fundações. Especificamente em relação aos benefícios às instituições apoiadas, são mensuráveis esses benefícios e podem, sim, ser relacionados, apresentados por indicadores. Já há alguma coisa prevista na proposta. Bem lembrado, Gilberto, eu acabei esquecendo, mas já tem um dos indicadores, o quanto que se contribui para a IFES apoiada periodicamente a partir dos projetos que são gerenciados pela Fundação. Já existe um indicador aí dentro desse que a gente apresentou. Alguém? Gilberto já comentou? Quer, Gilberto? Gilberto, quer comentar mais? Não, me dou por satisfeito. Bom, a Marli concorda que deveria uniformizar os indicadores a título de sugestão e cada fundação poderia incluir outros se achar pertinente. Ou seja, a ideia da Marli é a mesma que a gente está falando. Ou seja, não é estabelecer uma coisa rígida, mas dar uma cesta de opções. Claro, alguns vão ser mais destacados que outros. O Klinger pediu desculpa, está saindo. Luiz Jurandir, ele diz que as atividades pilares da Fundação, como, por exemplo, o tempo após o término do projeto, da prestação de contas, a métrica independe das particularidades, algumas idiosincrasias, por exemplo, o número de projetos para fundações que fazem muitos projetos pequenos, há fundações que fazem grandes projetos e algumas que fazem muito pequenos. Gostaria de fazer um comentário. Umas que fazem muitos pequenos, mas fazer algum comentário. Penso que o resultado satisfatório nos indicadores de desempenho implica na estruturação dos SLAS, internos e reversos, dentro da Fundação. Esse processo já é uma realidade? Fábio Santos, da Fundação Coptec. Bom, quem quer comentar, está com a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Jurandir, eu sou da FAP Unifesp. Nós, no caso particular, por exemplo, da FAP, nós temos um número enorme de ensaios clínicos, dezenas, todo ano. E vários são pequenos, né? A gente pega 20 pacientes com uma doença rara, por exemplo, e esse projeto pode durar 2, 3 anos. Então, nós temos essa característica nossa, nós temos muitos simultâneos pequenos projetos. E nesses pequenos, é muito diferente você pegar um projeto de 150 milhões da Petrobras, por exemplo, e contratar vários pesquisadores, vários alunos de mestrado, doutorado. No nosso caso, nós temos, por exemplo, que trazer o paciente de várias regiões do Brasil, alocá-lo em hotéis, para ele fazer o exame no dia seguinte, tem que trazer a família junto. Então, no caso dessa variância muito grande, a métrica ela traz ela pode engessar um pouco a forma como você avalia a qualidade do resultado final.
Nós temos acontece isso em muitos outros departamentos do governo brasileiro, né? Criar métricas que não se adequam a realidades tão diversas, né? Então, acho que seria interessante a gente definir quais são as que são universais e quais são as peculiares, as que são muito idiosincráticas. Esse é meu comentário. Perfeito. Eu também acho isso. Uma classificação, um critério de classificação seria esse que você sugeriu. Os demais debatedores querem comentar isso? Não? O Rafael, o Gilberto, o Barros Neto? Estou de acordo. Hein? Estou de acordo com a sugestão. Eu acho que a proposta vai ao encontro do que está sendo sugerido, né? Quer dizer, o conjunto de indicadores deve ser aplicável a todas as fundações, atendendo, inclusive, às peculiaridades. O Rafael, quer falar? Não? Rafael? Não. Pode prosseguir. Agora o Fábio perguntou sobre SLAS. Podia dizer o que é isso, Fábio? Quer perguntar? Fábio. Oi, bom dia a todos. Fábio Santos, Coptec. Isso. Oi, bom dia. O SLA, na verdade, é um acordo. Ou você tem um acordo interno em relação a prazos, ou seja, eu preciso encaminhar uma prestação de conta para cumprir o indicador, mas para isso eu preciso de X de documento para que eu possa compilar a documentação da prestação e encaminhar. Se internamente eu não recebo esse documento no prazo, isso implica na minha entrega da minha prestação de conta e com isso no indicador ele não vai ser satisfatório. Eu penso que a gente, não só nas fundações como dentro de qualquer instituição, a gente precisa ter um acordo interno e um acordo com o cliente também. Ou seja, eu mando uma prestação de contas, em quanto tempo que eu recebo um feedback? Porque tem situações que eu recebo um feedback depois de 25, 30 dias. E eu recebo um feedback pendente X documento. Então, quer dizer, eu precisei de quase 30 dias para ter um feedback para poder correr atrás dessa documentação e reencaminhar a prestação de conta. Com isso, o meu tempo de entrega de prestação de conta ele aumenta e o meu resultado ele pode ser prejudicado. O meu indicador de entrega de prestação de conta ele pode ser prejudicado. Então, eu penso que quando a gente fala em indicadores, internamente é necessário uma estruturação de acordos internos de modo que a gente possa entregar o que de fato precisa ser entregue, cumprindo os objetivos do indicador. O Fábio, deixa eu comentar um pouco isso. O Fábio chamou a atenção para um indicador que eu acho que é um dos mais importantes, que é a prestação de contas. Na minha opinião, o resultado final da nossa atividade de fundação é entregar uma prestação de contas e aprová-la no cliente. Não é só entregar a prestação de contas. Entregar a prestação de contas, nós podemos até gerar esse indicador, mas quitá-la é outra história. Ontem, na conversa com o ministro André Luiz, ele nos chamou a atenção de que tudo acaba quando o TCU é que dá o veredicto final. Não acaba quando o cliente tem aquele prazo. Se o TCU não carimbou aquela prestação de contas, o prazo de 60, 90, 5 anos, 3 anos, 4 anos, isso não existe. Existe sobre quando o TCU acabar, definir. Então, isso é um problema muito sério. E eu acho que esse indicador, primeiro, Fábio, isso não existe. A gente não criou nenhum indicador, nós estamos especulando, propondo, mas cada um vai ter sua nuance de aplicação, né? E cada um vai ter sua nuance de adoção também. No nosso caso da Coptec, eu lhe asseguro que esse indicador é muito cruel, porque a Petrobras bloqueou, né, a quitação das prestações de contas e retém isso
a um nível muito extremo e está nos criando problema, porque a gente apresenta a prestação e eles não quitam, porque eles querem tirar tudo o que eles podem de nós. Essa é a crueldade da Petrobras. Então, Peregrino, em conta isso, comentando um pouco aí a sugestão do Fábio, essa questão do... Tem até um indicador aí que é o de atesto, né? Ou seja, quantas prestações de conta eu acerto, entre aspas, de primeira, né? Sem ter glosa, sem ter... Então, existe esse indicador. Mas eu acho que um indicador interessante, que vai ao encontro do que você já falou, era o tempo em que do tempo em que eu entrego ao tempo que eu recebo a aprovação final das contas. Né? Eu acho que esse é um indicador interessante para medir um pouco isso aí, né? Ou seja, quanto tempo eu levo, né? E acompanhar também, você pode criar um indicador também de acompanhamento, né? Quantas coisas são glosadas, para que você possa trabalhar na melhoria dos processos internos. Né? Já está anotado aqui. quer comentar, Rafael? Comentar, Gilberto? Nós, na questão de quitação, de aprovação, né, essa independe muitas vezes da fundação. Nós também temos problema. Né? Por quê? Porque eu entrego, a minha fundação entrega, por exemplo, entregou ao longo de 2019 45, 48, 50 prestações de conta de projetos para a instituição apoiada, por exemplo, nos contratos fundacionais, mas nós não tivemos a análise desses projetos. Então, eu tive retorno de 10. Né? E não quer dizer que as outras foram reprovadas, significa que não foram analisadas, mas meus indicadores são calculados pelo exercício no ano. Não é? Então, realmente... E mais ainda, né, a questão levantada pelo professor Peregrino em relação de que a aprovação final, no caso desses projetos envolvendo recursos públicos, é do TCU. E isso demora. Bom, penso assim, eu acho que a gente tem que... Os indicadores, eles têm que ser objetivos, né? Quando a gente começa a trazer ele como um sistema de acompanhamento, eu acho que já cria problemas, especialmente com relação à prestação de contas, porque eu penso que é um indicador importante, questão de prestação de contas, mas o nosso papel é entregá-las. Então, acho que ela pode ser considerada como o nosso papel, ele finaliza a partir do momento da nossa obrigação, não que ela não vai ter problemas e vai retornar para cumprir exigências, por isso acontece. Mas a nossa obrigação é entregá-las. Isso eu posso considerar como um indicador, prestação de contas entregues, vis-a-vis o número de projetos assinados durante o ano, um exemplo. Porque, como todo mundo aqui tem problema, tem prestação de contas que fica 10 anos para ser aprovado, ou que nunca foram aprovadas as contas, apesar de serem entregues, entendeu? Então, acho que sim, a gente pensa nisso, já existe um item de prestação de contas, só precisa afinar um pouco como a gente vai interpretar esse indicador. Porque eu entendo que ele tem que ser um indicador objetivo. Se a gente for, tem um indicador que eu entreguei 100 prestações de contas esse ano. Ano que vem eu vou ter que abrir esse indicador e dizer desses entregues quantos foram realmente respondidos ou não. Então, eu entendo que a gente já começa a complicar um pouco essa questão do acompanhamento. Para fins internos, eu acho que é perfeito. Entendeu? Mas para fins de publicizar isso, dar transparência para a sociedade, por qualquer órgão de controle, acho que já começa a complicar. Porque já é uma atividade que já não depende mais da gente, depende de terceiros, entendeu? E com relação ao que o Fernando comentou aí, eu divido um pouco desse entendimento do TCU. Porque a obrigação de prestar contas por 15 anos é de quem tem a obrigação de prestar com o TCU, não é minha. A minha obrigação é com o concedente. Se o concedente tem a obrigação de prestar contas ao TCU por 15 anos e manter a documentação, é uma obrigação dele. A minha obrigação com ele exige prazos menores. Então, a gente tem que separar muito essas coisas, mas essa é outra discussão. A Helena reforça a questão apresentada aqui pelo colega Jurandir
sobre atuação em projetos pequenos, as particularidades, atinge 2 níveis. Ela fala que as instituições, as funções apoiadas, a efetividade na execução e o alcance do resultado e a prestação de contas para a instituição apoiada. Ela diz que a FUSP tem uma infinidade de projetos pequenos, inclusive estudos clínicos financiados nacional e internacional. Então, ela reforça a questão que o Luiz Jurandir colocou. Bom, nós estamos caminhando aqui para o final, tem algumas perguntas remanescentes. Marli, concordo que o indicador de prestação de conta é importante em relação à entrega dessa prestação. Se o concedente demora para analisar a PC, isso não é necessariamente culpa da fundação. Novamente, eu digo que a gente tem que combinar com os russos, porque quem está nos maltratando, aqui no caso da Coptec, é o concedente. Ele não analisa, mas ele ameaça nos colocar no portal dele, ou seja, interditar a fundação de receber recursos. Ele tem um poder coercitivo muito forte. É uma empresa grande, a Petrobras. Nós estamos levando esse caso ao TCU, porque não dá para discutir com uma empresa daquele tamanho, ela ameaçando a gente a colocar-nos no portal da transparência e inviabilizar novos convênios. Enfim, essa situação de desigualdade, de assimetria de uma fundação de apoio é real, vocês sabem disso. Por isso que o Confis vem evitando todos os esforços para se projetar como uma organização forte, robusta, para enfrentar aqueles que querem tirar partido dessa nossa debilidade de sermos o terceiro setor, não sermos do segundo, não sermos do primeiro, né? E por isso que é importante esses diálogos com o TCU também. Poderíamos implementar um site de prestação de contas, um Dropbox, Lattes das PCs, padronização. Bom, tudo isso são sugestões que poderemos levar em conta. O que o último comentário aqui é do Luiz, dizendo que poderíamos implementar um site de PCs, um Dropbox, um Lattes das PCs. Bom, podemos discutir isso. O Confis tem vários grupos onde esses assuntos são discutidos, né? E eu sugiro que assuntos como esse possam ser colocados no nosso congresso, né? Como é que a gente vai fazer isso de forma coletiva? Eu estou achando muito boa essa reunião. Eu saí mais convencido ainda de que esse tema é super importante, embora complexo, né? Não tememos em discuti-los abertamente. É isso que a gente tem que fazer. Se a gente quer ser transparente, não podemos esconder os nossos indicadores. Temos que abrir os indicadores. A melhor defesa é a gente abrir-nos, né? E quem disser que não tem erro, que atire a primeira pedra. Se a gente errou, a gente conserta, não é problema nenhum. Sobretudo num ambiente que a gente vive nesse país, né? Não é problema errar. Não pode ter dolo, não pode ter má-fé, não pode ter condução interesseira, interesses particulares. Isso não pode ter. Mas a boa-fé nos guia sempre. Gostaria de encerrar, agradecer a todos. Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, parabéns aí, gente, foi ótimo. Tchau, obrigado. Tchau. Um abraço a Tudo de todos. bom, abraços. Parabéns, obrigado. Parabéns aí aos palestrantes, abraço a todos. Obrigado, a Valeu, Libra. Confis. Obrigado, Até semana que vem, pessoal. Tchau. Parabéns. Tchau. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. Abraço.